é abstraído de um dos evangelhos, que é o Evangelho de Marcos, que é um convite de Cristo a todos nós. E, ao mesmo tempo, uma orientação. E o que ele diz? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre toda a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento, que a sabedoria humana reside nesses dois valores. Possam todos os espíritos, sofredores ou não, compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são, aqui na terra, o quinhão do aprendizado para cada um. Tomai, pois, por divisa esses dois pilares, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração baterá melhor, a alma se acalmará e o corpo já não sentirá desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Para quem quiser reler ou mesmo estudar em casa, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse trecho é o item 8. Como é um trecho pequeno, porém denso, eu fui copiando cada trecho que encerra um sentido para nós irmos trabalhando juntos. O primeiro é: a fé, Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que a suplicam. Como é suplicar a força? Vamos pensar nas linguagens que nós temos, com as quais nós podemos suplicar a força. E ao mesmo tempo que cada um de nós for pensando nessas linguagens, nós refletirmos se estamos sendo eficazes em utilizá-las na nossa prática diária. A dona, desculpa, esqueci seu nome. Felícia. A dona Felícia falou da oração. E o que é oração? Para o espírita, o que é oração? Será que a oração para o espírita é um conjunto de palavras decoradas? Não. Encontraremos irmãos que nunca fizeram um conjunto de palavras decoradas, mas que são homens dignos, trabalhadores, esforçados pelo bem, fiéis a princípios, éticos, são éticos. Então a oração, ela se manifesta de várias formas. Alguns de nós que já alcançaram essa característica de busca, e até de, não só, porque a busca já é o fruto da afinidade, e a afinidade já é porque a gente já traz essa base em nós de buscar uma religião, um sistema de ideias denominado religião. Mas alguns irmãos são religiosos no sentido de religar a Deus, religar a si, religar as suas missões, religar aos seus compromissos, sem nunca terem se vinculado a um sistema de ideias denominado religião.
E nós que vivemos num planeta com 10 bilhões de irmãos, que compomos, que somos sócios de uma sociedade de 10 bilhões de sócios, necessitamos alcançar isso. Nós temos que nos desencurralar da ideia de que bom é aquele que tem uma religião, que certo é aquele que tem uma religião. Ótimo, aqueles que escolheram religiões e que são dedicados ao bem. Não deixam de serem homens bons, dignos, éticos, aqueles que não alcançaram a religião, mas que conseguem fazer da sua vida uma oração. Porque se nós voltarmos lá quando estudamos nossa língua, o que era uma oração? Quando numa aula de língua portuguesa, a professora dizia, você vai trabalhar esta oração. E amanhã, Maria Nájila, traga tudo que você alcançou em torno dela. E eu, com minha capacidade enorme de não fazer síntese, fazia o favor de chegar lá com uma folha de todo tamanho para coitada da mulher avaliar. Era o que eu tinha encontrado naquela oração. Era o que para mim aquela oração encerrava, de sentido de vida, o que ela queria dizer, o que ela não queria, mas que eu pensava que ela queria dizer, que ela passava uma linha vermelha. Ótimo. Aí nós verificamos que nós temos todos a possibilidade, inclusive por essas mulheres e homens maravilhosos que foram nossos orientadores dentro do nosso idioma, que é uma forma de linguagem, é uma das formas de linguagem, é a fala, e cada grupo trabalha a fala dentro de um determinado idioma, que passa a fazer verdadeiro sentido para nós. Nós todos trazemos em nós a capacidade de ver oração em várias formas. E que vão, no final da história, nos levar a um mesmo sentido. O sentido da integração. Nos integrar uns aos outros, nos integrar a projetos, a planos, a metas, nos integrar ao nosso Criador. Através do encontro com todos. Mas qual é vamos pensar numa outra forma de alcançar a força para nossas missões. Será que o trabalho é? Trabalho, um trabalho digno, porque honesto e, portanto, porque gera o bem para a humanidade. Nós podemos perceber que quando abraçamos um viés de trabalho, seja qual for, porque ele vai ser dentro dos talentos que trazemos. É Cristo, é de novo Cristo na parábola dos talentos. Cada um traz os seus talentos. Pelos talentos que trazemos, nós nos vocacionaremos para determinadas áreas. Pode ser que a minha vocação seja limpar casas. E eu vou ser diarista. Um profissional extremamente necessário. Cada vez mais reconhecido. Cada vez mais amado. E que, por sinal, cada vez mais ele vem, passa o dia ali na nossa casa. De noite, quando a gente chega, é motivo de felicidade. Quem sabe alguém que alcançou grandes
patamares acadêmicos, e é isso e é mais aquilo, não gere tanta felicidade ao fazer presença numa casa e ir embora, quanto essa pessoa. Porque ela é capaz de, através do trabalho, deixar um registro através de feitos. E nós podemos ir para feitos. Mas nós passaríamos o dia aqui hoje, quem sabe, se tivéssemos mais tempo, levantando e encontrando como levantar material que compõe campos de forças para trazer o bem e o equilíbrio não só aos que recebem os feitos, como a quem faz. Porque o bem, ele é o bem para todos. É para quem faz e para quem recebe. O nosso grande cuidado, num mundo que está ainda sob a égide de ideias muito materialistas, nós conseguirmos ser devotados ao bem, abnegados para nos manter devotados ao bem e sermos felizes pelo bem que fizemos. Essa tem sido nossa grande dificuldade. Mas grande, quem trabalha atendendo ao público passa por essa agrura, é uma agrura, do sofrimento de ver pessoas sendo infelizes pelo bem que fizeram. Por quê? Porque nós ainda estamos sofrendo uma doença que se chama o sonho do igualitarismo. É uma doença, é uma chaga na humanidade. Nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós, ajam como nós agiríamos. E essa não é a orientação cristã. Cristo não diz, todo mundo tem que agir como você age. A orientação de Cristo é, faça ao próximo o que você gostaria. Gostaria, olha o tempo que ele pôs. Você gostaria que fizesse a você, faça você ao próximo. Mas como a gente, ao fazer o bem, quer que o outro, primeiro, a gente fica sonhando que ele vai nos bater palminhas. Ele não vai bater palminhas. A gente quer que ele devolva em algo. A gente é materialista, o sistema de ideias é materialista. Que ele devolva em algo. Se não puder ser algo presente no aniversário, flor, dia das mães, se não puder ser uma coisa material, mas que ele venha pelo menos abraçar e de preferência elogiar em público. Você é minha mãe, você é maravilhosa, você fez. Mas nós não vamos ter isso. Poderá até acontecer de algum. Poderá. Mas é o poderá, é deixar aí. Porque quando nós nos devotamos a algo, que já trazemos o talento, nos vocacionamos ao devotamento. Quando somos capazes de fazer abnegação, que trazemos o talento, conseguimos fazer devotamento àquele talento, vencer as correntezas e nos aplicar a algo que a nossa consciência, não é nem a consciência, porque ela está sempre aí pronta para nos avisar isso. Na abertura da nossa consciência, a gente já diz para a gente mesmo que a gente deve fazer aquilo, mas a gente deve fazer. Não está no nosso dever esperar do outro. Está sim no nosso dever esperar enquanto esperança.
A gente só não vai poder confundir a esperança com a expectativa. Está no rol de nossas esperanças, está também este elemento que se chama gratidão, amizade, fidelidade. Está também no rol de nossas esperanças a capacidade de trabalho, capacidade de zelo, a capacidade de cuidar de si e do outro. Esses elementos universais todos fazem parte do nosso rol de esperanças. Nós só não podemos estabelecer expectativas e ficar ali ávido por aquele acontecimento, e se ele não ocorrer, vamos ser infelizes e vamos nos macular, e até mesmo nos macular ao julgar mal o outro porque ele não voltou. Mas isso tudo faz parte dessa coisa de igualitarismo e de não enxergar a vida como um grande oceano. É um grande oceano. E o processo cósmico, um grande oceano. Encontraremos pessoas, passaremos um tempo juntos, nos devotaremos com muita fé em Deus, com o que há de melhor em nós. Com abnegação, haveremos de fazer o melhor por nós e pelo outro naquela relação, mas ele fará a sua caminhada. Ele embarcará numa canoa mais veloz, porque ele tem mais elementos agora. Irá. Uns irão fisicamente e outros inclusive irão espiritualmente mesmo. O nosso grande trunfo será conseguir nos manter com aquela pessoa dentro do que há de melhor em nós e no melhor que ela nos trouxe. Às vezes ela nos trouxe a oportunidade de sermos um pouco mais atuantes no mundo das necessidades. Mas ainda estamos tendo dificuldade de ver o quão missionário é uma criatura dessa na nossa vida. Mas já está lá, Nájila, lesma. Já recebeu de todos, já recebeu de Deus muito, do cosmos, recebeu de todos muito. E está lá, está meio que inoperante em algum viés que a sua abertura de consciência já permite que ela atue. E aí chega alguém no grupo social dela. Às vezes chega através de reencarne mesmo de irmão ali, irmão biológico, ou através, inclusive, da família que ela escolheu, pai, mãe. Esse chegar alguém não quer dizer que ele chegou depois, não. Ele pode ter chegado antes. O certo é que chegamos. Um ao outro. E aquela criatura vai fazer com que essa se mexa. Quer dizer, ela é tão ainda incipiente em algumas linhas de ação, que essa que por mais lesminha que esteja, naquele viés ela alcançou um pouco mais. E essa criatura vai missionariamente nos sensibilizar, nos arrojar, nos fazer nos mexer, que a gente vai descobrir que se a gente não se mexer, a coisa vai ficar ruim para os dois. Já que a gente vive num mundo aritmético, que essa é outra dificuldade nossa. Que aliás nós aí da minha geração, para mais e um pouquinho para menos, temos que nos cuidar mais e parar com essa coisa de dizer que não gosta de matemática. Nós estamos arrasando com quem chega ao mundo. Já arrasamos com um monte de pessoas que chegaram mais próximas a nós. E se não tivermos cuidado, como avós, bisavós, nós vamos estar arrasando com cada um que chega. Dizendo que não gosta de aritmética, não gosta de matemática, não entende de álgebra, não entende de geometria. Entender prontamente
Nós até precisamos muito, não. Mas precisamos aprender a querer entender. Porque a vida é aritmética. O mundo é aritmética. Podemos não querer reconhecer, mas é. Vivemos na base do 1 mais 1, 2. Ah, sim, 1 mais 1, 2. Se eu resolver me igualar a Luísa, põe um ponto aí que você acha que está precisando mudar para melhor em você, Luísa. Qualquer um. Não, põe um, pega um. Tem um para pronta entrega aí, qual é? Paciência. Paciência. Pode ser? Pode. 1 mais 1, 2. Se a Luísa é uma pessoa impaciente para com nossos irmãos, impaciente para com a vida, impaciente para com a história de aguardar que as coisas germinem, cresçam, frutifiquem e eu possa colher. E eu me somar a ela, ao invés de ser um, fazendo esse plantio ruim, e portanto se candidatando a essa colheita ruim, serão duas. Mas essas duas estão isoladas, elas duas formam, vamos pegar um copo, são duas que colocou aqui Luísa e Nájila e elas estão dentro desse copinho lacradinhas. Dentro de toda a aritmética cósmica, o que os físicos têm nos dito é que cada um emite, por uma usinagem pessoal, padrões de informação com os quais eles se comunicam com todos os demais numa ampla faixa de informação. Porque é através de tudo que a pessoa já conseguiu vivenciar. Aí nós percebemos o quanto vale avaliar melhor nossos devotamentos e nossa abnegação. A que eu me devoto? E hoje que nós temos, graças a Deus, tecnologia que une pessoas no mundo inteiro, nós temos que saber a que nós queremos nos devotar. O que eu quero repassar. Inclusive, quanto tempo eu quero gastar repassando meus bobeiróis. E quanto tempo de irmãos meus serão gastos com eles. Quanto tempo? Eu tenho um grupo de espíritas do Centro Espírita Dr. Leocádio Zé Correia. Tá bom, vou passar isso aqui pro grupo. Quantos membros tem o grupo? Quantos tem, Aninha? Porque eu não faço parte. Não sei. 20, 30? Vamos pôr. Vou passar para o grupo, passei para 20. 20 pararão para ler isto. Vale? Estou me devotando. Porque se a gente ficar trabalhando as palavras muito místico, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós vamos trabalhar na prática. Estou me devotando a passar essa mensagem para o grupo espírita Leocádio Zé Correia. Que uns inocentes, alguns deles são inocentes, vão receber e sem uma avaliação mais crítica, vão repassar. Desses que vão, dos que receberam do inocentão, que passou sem avaliar, alguns farão o mesmo comportamento. Passarão sem avaliar. Acha bonitinho. Ou acha engraçadinho. E aí, como fica o devotamento? Qual foi o saldo positivo ou negativo do meu devotamento? Me devotei a isso. Que devotar não é ligado à religião. Não quebrar a palavra, a gente já vê. Estou votando em quê? Estou aplicando em quê? Estou plantando o quê? Vai produzir o quê? Aí nós vamos nos perguntar, eu estou usando
da minha capacidade de abnegação, pelo menos para tirar um minutinho para pensar no que eu estou falando, fazendo, pensando. São movimentos, são dinâmicos, são ativos, sensibilizam pessoas. Aquelas pessoas que estiverem num padrão mais alto produzem uma frequência com a qual ela faz todos os dias uma capacidade crítica, pessoal, para avaliar, e elas serão menos prejudicadas. Mesmo elas serão prejudicadas. Suponhamos que exista nesse momento reencarnado um espírito no padrão Jesus Cristo, que é um padrão de frequência onde eles conseguem estar acima da nossa média. Mas um espírito desse reencarna na Terra, numa plataforma mediúnica maravilhosa dessa, com um grande projeto missionário, ou reencarna, eu vim. Se nem nós reencarnamos assim, eu vim, não sei por que eu estou aqui, não sei por que eu vim. Não, viemos à luz e à custa de um projeto reencarnatório, onde nós temos planos de trabalho e processos missionários que somos capacitados para fazer. Com um detalhe: para a execução de nossos projetos missionários, nós dependemos da plataforma que está estabelecendo o tempo todo para que as coisas andem. Aí, vamos pensar no espírito de uma plataforma mediúnica ótima. Ele não é também trancafiado dentro de um curral de frequência, onde, independente de qualquer coisa, ele vai fazer. Ele vai fazer com uma produtividade maior, de acordo com o que nós, humanidade, estivermos conseguindo não só operacionalizar, como criar mentalidade para entender o seu trabalho e sermos receptores do seu produto mediúnico. E além de receber seu produto mediúnico, conseguirmos com o produto mediúnico desses grandes médiuns, que chega, esse produto mediúnico sai deles como produto mediúnico, mas quando ele chegou a nós, chega como matéria-prima para fazermos o nosso. Por quê? Porque tudo aquilo que nós recebermos, nós vamos qualificar para a nossa condição. O Luiz Adolfo poderá chegar a mim com a melhor síntese de vida, de orientação, de ajuda, seja lá do que for. Ele vai chegar com essa síntese, com essa orientação, com essa ajuda, às vezes até, inclusive econômica, vai colocar nas minhas mãos e eu vou operacionalizar de acordo comigo. Porque eu não sou uma cópia dele. Eu não vou conseguir receber e fazer exatamente o que ele faria. Se ele for alguém que trabalhar comigo ali, é uma obra social e nós dois trabalhamos juntos, dependendo dos níveis de interação em que nós dois consigamos fazer sintonia, e dependendo da ressonância que nós dois conseguirmos fazer, ele até poderá ter a grande oportunidade de ter um produto bem próximo do que ele sonha. Mas como é que eu vou saber o que lhe dar? Você vai dar o seu melhor. E é só isso. Você vai entregar o seu melhor. E a sua felicidade há de ser de ter oferecido o seu melhor.
Você só não vai poder depois se macular porque a Nájila recebeu e não fez o melhor com o que você ofereceu. Porque aí é a consciência dela, é o talento dela, é a vocação dela, é o que ela consegue manipular. Esse manipular aí é no bom sentido, viu, gente? De preparar, de fazer, de compor. A nós cabe oferecer o nosso melhor. Ter a coragem de oferecer o nosso melhor. A abnegação de oferecer o nosso melhor. E reconhecer que cada irmão é um irmão. E vai operacionalizar aquilo. De novo, volta a palavra manipular. Vai manipular aquilo, vai fabricar o que ele conseguir fabricar. É de acordo com a abertura de consciência que ele já consegue fazer. Porque a consciência nós todos trazemos igualmente. Porque Deus é Pai de todos, é justo e bom com todos. Todos trazem Deus imanente nele. Ou seja, trazem a mesma consciência. Todos têm e trazem o mesmo nível de evolução? Não. E evolução para nós, que somos construtivistas, ela diz, não vou dizer que ela diz da iluminação vamos pôr um alto aqui, a autoiluminação que o Espírito já fez. E é essa autoiluminação que vai permitir que ele faça este ou aquele olhar. Nós poderemos fazer uma coisa que quando nós fizemos, nós achamos que aquilo era ótimo para aquela pessoa. Era o olhar que nós fazíamos, de acordo com a iluminação que trazemos. Aquela pessoa, ao receber aquilo, poderá achar que a gente foi arrogante, que a gente foi atrevido, que a gente foi grosseiro, que a gente fez aquilo para ela, mas tratou mal, mas que fez isso, mais aquilo. E nós vamos ter que dizer, a Deus pertence o que eu fiz. Senão nós nos macularemos. Quem é arrimo de família aí, vive essa situação todos os dias. E continua arrimo de família, e continua feliz arrimo de família, aquele que faz esse reconhecimento. Não, eu tenho condições de acolher essa pessoa, ele precisa fazer tal coisa e tal. E acolhe e faz. E ele vai. E depois o que retornar de fala isso, fala mais aquilo, diz isso, diz aquilo, a Deus pertence o que eu fiz. Não vai nos desanimar de acolher o próximo. Nós não vamos desanimar de fazer o que precisamos fazer pelo próximo. Vamos continuar com a abnegação para manter nosso devotamento ao bem, com coragem, com força e com cuidado para não nos macular. Senão nos tornamos pessoas que até fazem, mas são ácidas. E o mundo não está precisando de acidez. A própria bioquímica do mundo, Terra, vamos dizer agora de Terra, o planeta que estamos. A própria bioquímica no planeta Terra, a nossa necessidade, só para a gente ter uma ideia, é de 85% de situações e alimentos, vamos falar em alimento também, né, na parte física, alcalino, para, no máximo, mas isso aqui é o máximo, com o qual a gente ainda é possível fazer um certo equilíbrio, ácido. Olha o cuidado que nós precisamos ter. Isso vai em todas as alimentações.
Alimentação física, que é a bioquímica, é o que come, o que bebe. Alimentação no emocional, tem que ter um certo índice de acidez, porque ele é que nos move. Para, por exemplo, enxergar, não, isso eu não posso tolerar. Eu tenho que dar um basta. Sem mácula, eu tenho que dar um basta, porque isso não é bom. Isso aqui, olha, esses 15 aqui, é que nos permite produzir, por exemplo, a adrenalina, que é um neurotransmissor ligado a enfrentar ou fugir. Este aqui nos permite produzir as serotoninas e as endorfinas, que nos trazem bem-estar interno para viver o que temos que viver. Mas veja a relação que é entre elas. Não é de 50 e 50. Quando ficamos adrenalínicos, ficamos passíveis de nos macular por qualquer coisa. Nos irritamos, nos incomodamos com qualquer coisa. Nós precisamos incomodar. O que é certo, o que é errado, me incomodo com o erro. Mas, sobretudo, eu não posso fazer isso. Mostrarei a ele meu repúdio. Direi a ele ou a ela que não conte comigo, que eu não vou compartilhar. Mas daí nós nos mantermos essa fábrica interna de desconfortos, uma fábrica interna de equilíbrios ruins. Aí como fica, agora vamos para o ponto principal do encontro na casa espírita. Como ficam nossas relações com os espíritos encarnados e desencarnados. Nós todos, voltando aqui, nós usinamos o tempo todo energia qualificada, singularizada, vamos dizer, energia registrada com a nossa marca. É uma marca registrada. Quando começou a registrar a marca, já vinha desde sempre registro de marca. Qual é o primeiro registro de marca na humanidade? A energia de cada um. A forma holográfica de cada um. Nenhuma se confunde. Suponhamos que esse senhor ali tem a capacidade de ver formas holográficas. Ao entrar aqui, ele vai ver todas as formas holográficas que estiverem disponíveis nesse espaço, singularizadas, com sua imagem tridimensional, onde ele poderá descrever. Depois poderemos até ir para catálogos de fotos e de etc. e encontrar aquelas pessoas que ele está vendo e que estiveram aqui, que não são espíritos, que estão aqui. Forma holográfica que elas deixaram. Então, vamos lá na marca registrada. Cada um de nós está o tempo todo usinando, produzindo com sua marca registrada por si, no cosmos, seus padrões. O que todos sonhamos, compartilhar nosso campo mediúnico com espíritos na ordem do bem. Isso é o que nós todos queremos. Aí vem nossa pergunta: a que eu tenho me devotado para produzir esse campo que me permita compartilhá-lo com os espíritos que eu quero compartilhar? No sentido de produção, porque compartilhar no sentido de interação, graças a Deus, Deus é justo, é Pai e é bom. Compartilhamos com todos, no sentido de interação. Interação, interagimos com todos.
Então, aquilo que a Luísa já sabe de melhor, não fica trancado dentro dela. Ela compartilha. Sou capaz de recolher as informações e trazer para mim. Aquilo que a Violeta já faz de melhor, está disponível. Posso recolher, trazer para mim. E assim vai. Trazer as informações e trabalhá-las. E manipular produções melhores. Graças a essa oferta que todos vão fazendo. Agora vamos pensar compartilhamento em nível de sintonia. Ah, eu quero trabalhar com o irmão Leocádio José Correia. Significa que eu estou sonhando, estou fazendo um projeto, sonhando no bom sentido, tá, gente? Fazendo, à custa deste sonho, um projeto que vai me sensibilizar a me devotar a princípios que são os princípios que ele já trabalha, para que nós dois façamos sintonia. E quem sabe, em alguns sentidos, até uma ressonância. De ele, por exemplo, pensar assim, quero atender fulano. Fulano não está muito bem. Vamos pegar um de casa. Por exemplo, hoje a gente pega os de casa. O senhor Evaí não está muito bem hoje. Chamou por irmão Leocádio. Irmão Leocádio, me ajude, eu quero sair disso, estou me sentindo mal, não sei o que é. Eu não queria num primeiro momento ir para médico, vai me enfiar antibiótico, vai me enfiar analgésico, vai me enfiar cortisona. Não quero, me ajude, eu quero entender o que eu estou sentindo. Ele está chamando. Segundo os espíritos, chamou, é como se fosse a chave de uma fechadura que você destranca. E eles recebem a mensagem. Recebeu a mensagem e diz, quero atender o irmão Evair. Como os espíritos não atuam diretamente nos meios materiais, precisam de ectoplasma, de médiuns encarnados aqui na Terra, por causa da similitude dos campos, da densidade energética. Se eu estiver conseguindo me devotar e fazer abnegação nesse mundão de convites materialistas o tempo todo, para estar com um campo mediúnico que permita ressonância, na hora eu vou ter vontade de ligar para ele. Oi, senhor Evaí, como o senhor está? Eu hoje estou pensando o tempo todo no senhor. Está tudo bem? Aí vai falar, não amanheci bem, não sei o quê. E daí, quem sabe surgirá uma ideia que eu vou, na hora, dizer a ele. Depois que desligar, eu vou dizer assim, meu Deus, de onde eu tirei essa ideia? Como é que eu falei isso? Já porque eu tirei essa informação. E depois eu vou poder confirmar que às vezes a pessoa liga. Ai, mas olha, foi tão bom você ter ligado, eu ter falado, que aquilo que você me falou, no que eu tomei deu certo. Ou o que eu fiz deu certo. Meu Deus, mas como foi bom? Como... Na soma dos campos, chega a informação, você repassa a informação. E agora o irmão Antônio Grinda está dizendo algo mais próximo de nós ainda. Ele diz que os processos intuitivos, que não é apenas uma leitura simples nossa, além de que a gente já sabia, né, da capacidade de leitura que todos trazemos, no vínculo com a nossa rede espiritual, estamos sendo informados e comunicados, e estamos informando e comunicando o tempo todo, e aí aumenta mais ainda a nossa capacidade de leitura dos espaços, e é isso que nós chamamos de intuição. O irmão Antônio Grino, na última aula com esses meninos, disse o seguinte: na usinagem dos senhores, os senhores produzem o tempo todo partículas quânticas. Isso, quem estuda um pouco de energia, através de estudo de física, já sabe que a energia, ela hoje não é tratada mais apenas como onda, nem apenas como partícula. Ela é tratada como onda e partícula. Então, nessa composição energética, segundo ele, nessa produção energética nossa,
Nós produzimos partículas que são o tempo todo liberadas, disponibilizadas, elas viajam mundo afora, encontram seus pares, os pares são aqueles espíritos, aquelas partículas produzidas por espíritos no nosso padrão, num padrão assemelhado de frequência ao nosso, recolhe informações desses pares, como elas pertencem a este núcleo, que é cada um de nós, retornam ao núcleo. E retornam com as informações. Imagina o quanto isso é forte para nos convidar a pensar sobre os nossos devotamentos. A que eu me devoto? Eu me devoto, por exemplo, a ficar pensando em dor o tempo todo? Ou eu, na dor, procuro me devotar a recursos para resolver a dor? Quais são os recursos que existem? Por exemplo, tristeza. Ah, estou triste. Estou triste. Nós não estamos negando que exista tristeza. Existe. Mas quais são os recursos que eu posso buscar, ir atrás para resolver essa tristeza? Eu quero resolvê-la. Eu vou me devotar a resolver essa tristeza. Para isso eu vou ter que fazer abnegação. Abnegação de hora de sono. Vou ter que abrir mão de umas horinhas para pesquisar isso e buscar. Abnegação, às vezes, de ficar parado dentro de casa, vou ter que caminhar, produzir uma serotonina e ver o mundo aí fora, sair de dentro de casa para encontrar informações que possam me ajudar. Abnegação. Eu vou ter que fazer abnegação com relação a controle alimentar. Quais são os alimentos produtores de alegria? Quais são os produtores de tristeza? Os produtores de tristeza, em primeira instância, são os alimentos refinados, os industrializados, as carnes vermelhas, as frituras, as margarinas. Isso é o carro-chefe da tristeza. Mas eu adoro tudo isso. Nádia, você vem me falar isso? Isso é tudo que eu gosto. Ah, meu irmão, começa a fazer abnegação. Começa a fazer abnegação para conseguir fazer renúncia. As duas andam bem juntinhas, né? Para conseguir fazer renúncia, para você se devotar a descobrir sabores novos em outras coisas. Aprender a gostar de outras coisas. Não estamos dizendo que ele está proibido de gostar daquilo. Não. Substituir. Aquele foi o cultural dele. Ele foi, quem sabe, educado naquilo. Ele vai ter que fazer isto aqui, para começar a se devotar e querer experimentar. Experimentar alface, experimentar agrião, experimentar repolho, experimentar cenoura, experimentar batata, experimentar a selga, experimentar couve japonesa, experimentar couve mineira, experimentar couve japonesa, chinesa, e vamos para aí afora, vamos experimentando, num estado de devotamento, para conseguirmos chegar ao que ele diz aqui, no texto. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua que encerra profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nestes dois valores. Possam todos os espíritos compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na Terra o quinhão do aprendizado e da evolução. Com o devotamento e a abnegação, sereis fortes, porque eles resumem deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Que é caridade para nós? Através do cuidado. Caridade é isso. Né?
Construção do bem através do cuidado, que caritas é cuidar. Do cuidado. Às vezes nós até buscamos caridade sem ter entendido a fundamentação da palavra. E nós até nos destrambelhamos, desculpa a expressão, nisso aí. Que a gente começa a abrir torneiras que para aquela pessoa não poderiam ser tão abertas. Mas a gente não fez revisão do que a palavra caridade quer dizer, e a gente pensa que é entregar coisas, que é oferecer o que a pessoa pede. Não, às vezes é cuidar dela para ela não vir a pedir aquilo. Imagina um filho que já é indolente, ele já traz um espírito que já traz uma característica para a indolência. Se cada vez que ele pedir algo à mãe e ao pai, ele for recebendo, qual está sendo o nosso cuidado, aí voltando aqui, qual está sendo o nosso devotamento, no sentido daquela pessoa alcançar algo que ele veio para alcançar nessa encarnação, que é um pouco mais de coragem para o trabalho. Aí quando nós olhamos caridade como cuidado, a gente consegue linkar no que ele colocou aqui da humildade. Para qualquer um sair do que ele é, porque nós cuidamos de qualquer coisa para ele sair do que ele é para algo melhor. Vamos pensar em qualquer... Eu vou cuidar dessa planta. Está precisando mesmo de um adubo para ela sair dessa condição para uma melhorada. Eu vou cuidar do meu casamento. O casamento está meio maltratado, está mal cuidado. Vou cuidar para ele sair para uma condição um pouco melhorada. E aí alcançando pouco a pouco uma condição melhor. Para isso, nós temos que trazer a humildade para o exercício. Não é nem a humildade que eu já tenho, não. Para o exercício. Porque no exercício, a humildade de ontem já é renovada. Ela alcança o patamar de hoje. Aí ela atende o ser de hoje. E a situação de hoje. E já abre estrutura para o momento seguinte, que é o amanhã. E nós haveremos de, com muita fé em Deus, estarmos atentamente cuidadosos com as causas às quais devotamos. E, sobretudo, o nosso tempo. Porque somos espíritos que, no tempo, trabalhamos no espaço em que estamos ocupando a nossa inteligência, que permite que nós cresçamos enquanto espíritos, porque é com ela que nós nos aplicamos, e ela vai abrindo, a inteligência em exercício vai abrindo os espaços para as sensibilizações. Você está trabalhando, por exemplo, numa escola, e na medida que você se aplica ali, você se devota àquele trabalho, você vai abrindo sensibilizações que você nem percebia antes. Nossa, eu tratava as pessoas de tal maneira, mas eu estou percebendo que eu não posso fazer isso. Eu tinha esse diálogo com as crianças. Não posso. Esse não. Com esse eu não vou fazer o cidadão do amanhã melhor do que eu tenho aqui hoje. Mas a gente tem que ter a humildade para enxergar e ir nos adaptando. Porque para nós espíritas, evolução é adaptação. A gente vai adaptando e conseguindo encontrar horizontes novos. E adapta de novo e abre um novo horizonte. E adapta de novo e abre um novo horizonte. E assim seguimos em frente.